Legal, vamos a mais informações do Flamengo. Semana importante, tem jogos importantes para o Flamengo após essa paralisação. Vai ter o clássico contra o Fluminense. No final de semana tem jogo contra o Corinthians, Copa do Brasil, a partida da volta da semifinal. O primeiro jogo o Flamengo venceu por 1-0, tem a vantagem, mas antes tem esse clássico contra o Fluminense, Fla-Flu. Mais um jogo aí sobre o comando do Filipe Luiz. Flamengo que vem de 2 vitórias, 2 bons jogos. Agora vai para a terceira partida aí contra o Fluminense. Para a terceira partida, né, sobre o comando do Filipe Luiz contra o Fluminense. E aqui uma matéria do GE. Filipe Luiz estreia em clássicos como técnico do Flamengo diante de rival contra quem mais brilhou. Já é um bom retrospecto, né? Veja como o ex-lateral saiu dos confrontos em campo com Botafogo, Fluminense e Vasco. Aqui o retrospecto do Filipe Luiz quando era jogador do Flamengo. Em alta e com 100% de aproveitamento após 2 jogos do comando do Flamengo. Filipe Luiz agora tem pela frente nesta semana seu primeiro clássico como técnico do profissional. Na quinta-feira, às 20 horas de Brasília, o Flamengo joga contra o Fluminense após essa paralisação para a data FIFA. Nas quase 5 temporadas em que o lateral esquerdo jogou pelo Flamengo, o Fluminense foi disparado o rival que mais enfrentou, 18 clássicos, e também foi o duelo mais equilibrado, 7 vitórias de Filipe Luiz e 6 do Tricolor, e mais 5 empates, um aproveitamento de 48,1%. Porém, diante deste rival, o lateral guarda suas melhores lembranças em clássicos pelo Flamengo. Contra o Fluminense, Filipe Luiz marcou o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. Ao todo, foram 2 gols e 2 assistências nos Fla-Flu, além de 2 títulos cariocas, 2020 e 2021. Aqui o retrospecto do Filipe Luiz quando era jogador do Flamengo dos jogos contra o Fluminense. Flamengo em 2019, 2-0, Flamengo de Jorge Jesus, acho que sim, já era o Jorge Jesus, né? Acho que sim, 2019 era o Jorge Jesus. Fluminense, 2020, Fluminense 2, Flamengo 3, 2020 também, aqui nos pênaltis, né? O Flamengo foi derrotado nos pênaltis 1-1. Fluminense 2020, Flamengo 2-1. 2020, Flamengo 1-0. 2020, mais uma vitória do Flamengo 2-1. 2021, 2-1 para o Fluminense. 21, 1-1. 21, 3-1, mais uma vitória do Flamengo. E 21, uma derrota do Flamengo. E 22, uma derrota. E mais uma derrota do Flamengo em 2022. Um empate. 2-1 para o Fluminense em 2022, em 23, 2-0 Flamengo. 2023 aqui aquela derrota no Carioca, 4-1 para o Fluminense. O Flamengo venceu aquele primeiro jogo e foi atropelado no segundo. E em 2023, 0-0. E mais um jogo aqui em 2023, 1-1. Aqui lembrando que é quando o Filipe Luiz ainda era jogador do Flamengo. Mas o Filipe Luiz, né, eu aproveito, tem se deu bem, né, contra o Fluminense nesses Fla-Flu aí, quando ele era jogador do Flamengo. O alvinegro, por outro lado, aqui é o Botafogo, no retrospecto do Botafogo, não vou olhar porque o jogo é contra o Fluminense nesta quinta-feira, às 20 horas, após a paralisação, né? Vai ter esse jogo aí muito importante. E no final de semana tem o jogo contra o Corinthians, partida da volta pela Copa do Brasil. Outra informação aqui sobre o Flamengo, sobre o goleiro Hugo Souza. A informação de que o Flamengo não tinha aceitado ali a proposta do Corinthians. O Corinthians ainda não tinha pago o Mateuzinho e estava querendo, né, contratar o Hugo Souza. Se não me engano, estava querendo colocar alguém como fiador, o mesmo que era o fiador aí para a contratação do Mateuzinho, que até agora o Corinthians não pagou, foi atrasado o pagamento do Mateuzinho. A informação aqui: Flamengo afasta Hugo Souza do Corinthians e negócio tem novos detalhes. Com a mudança da comissão técnica, existe uma grande expectativa para que o Flamengo consiga evoluir e conquiste um título. O Flamengo está em busca de um título. Aqui, informação sobre a chegada, né, do Filipe Luiz. O time evoluiu bastante. Movimentação dos bastidores, com o objetivo da equipe para a temporada. Algumas situações podem acabar contribuindo ou atrapalhando para isso, já que a equipe está na semifinal contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Para conseguir utilizar o Hugo Souza, que pertence ao Flamengo, a equipe paulista terá que pagar mais uma multa ao clube. Isso porque a proposta para comprar 50% dos direitos econômicos do goleiro, de 800 mil euros, cerca de 4,8 milhões, não teve o valor aprovado pela equipe. O Corinthians vem aguardando a resposta do Flamengo para a proposta realizada, onde colocou a mesma seguradora de Mateuzinho, a mesma seguradora, eu falei fiador, seguradora, que a equipe pode recusar.
Mas enquanto aguarda, a equipe paulista tem um prazo para que a compra seja feita. Desta forma, a gestão vem trabalhando com a possibilidade de realizar o pagamento da multa de 500 mil para poder utilizar o Hugo Souza na partida decisiva na Copa do Brasil em 20 de outubro na Neoquímica Arena. Tá aí, né? Essa novela Hugo Souza, o Flamengo não está aceitando, né? Principalmente ali a seguradora que o Corinthians colocou, que foi a mesma, no caso, Mateuzinho. A informação era de que o Corinthians ainda não tinha pago, né? O Mateuzinho está querendo contratar o Hugo Souza. O Corinthians, que tem essa fama aí, né, de mal pagador, é aguardar as próximas notícias e ver o que vai acontecer. O Hugo Souza está fazendo, né, tá se destacando lá no Corinthians, um bom goleiro. No Flamengo ele perdeu espaço, perdeu também a confiança, foi emprestado, foi para o Corinthians e acabou se destacando lá. Mas tem essa novela aí, né? Se ele vai ficar, se o Flamengo vai aceitar, vamos ver o que vai acontecer. Deixa sua opinião aqui abaixo, aquele like, valeu e até a próxima, galera.